Olá pessoal, aqui é o professor Moisés e hoje nós vamos dar continuidade na gravação dos vídeos tutoriais dos métodos de desenvolvimento de drogas assistido por computador, né? O método que eu estou abordando é um método de docking molecular, virtual screening utilizando o docking molecular. E a gente já tinha falado sobre a obtenção da proteína e a obtenção dos ligantes. Agora a gente vai falar de como preparar os ligantes e preparar a proteína para a realização desse docking molecular, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer no preparo do ligante é abrir um programinha chamado Recon, que ele vai fazer um ajuste da drogabilidade do ligante. Então, são características que foram definidas aí em estudos realizados por Lipinski, Weber, Gose, que trouxeram algumas características estruturais, principalmente eletrônicas, enfim, até estéricas também, né? Que aumentam as chances, vamos dizer assim, de que aquele ligante seja útil na prática terapêutica, porque ele vai ter características físico-químicas que favorecem o seu emprego. Vai ter uma boa absorção, tende a ter uma boa distribuição no organismo e tal. Então essas características, elas, vamos dizer assim, aumentam as chances de a gente encontrar drogas úteis, tá bom? Então é uma forma de você filtrar os seus ligantes e não realizar o cálculo com tantos ligantes assim, que muitas vezes vão apresentar-se com boa afinidade pelo sítio de ligação, né? Vai apresentar um bom resultado de docking, mas não necessariamente vão ser viáveis como novos fármacos, tá bom? Então, aplicando essas regras de Lipinski, eu coloquei aqui, ó, tenho que selecionar um composto com massa molar menor ou igual a 500, com coeficiente de partição menor do que 4,15, grupos doadores de hidrogênio menor ou igual a 5, grupos aceptores de hidrogênio menor ou igual a 10, ligações rotacionáveis menor ou igual a 10 e número de átomos entre 20 e 70. Claro que isso daqui, na verdade, é uma mistura entre essas várias regras, né? A de Lipinski, por exemplo, não, se não me engano, não traz essa parte final aqui. Mas eu tentei pegar um pouco de cada uma para que a gente pudesse ter uma filtragem aí eficiente. E é evidente, gente, não quer dizer que não haja fármacos com mais de 70 átomos úteis ou menos de 20 átomos e que sejam úteis, tá bom? Mas é só uma forma da gente realmente filtrar e aumentar assim as nossas chances de encontrar ligantes que sejam viáveis em termos farmacotécnicos e farmacocinéticos também, tá bom? Ok, então isso a gente chama de drogabilidade. Vamos fazer então essa filtragem dos nossos ligantes, né? Eu vou aqui abrir a pasta. A gente colocou aqui a pasta ligantes, né? Lá na pasta ligantes a gente tinha os produtos naturais e os produtos da FDA, né? Então todos os ligantes estão aí dentro dessa pasta FDA. Eram acho que 1.400 e poucos ligantes. Então vamos abrir aqui o programa Recon. Tem um outro vídeo aqui no canal onde eu ensino como instalar esse programa, como fazer o download, instalar e como criar inclusive esse atalhozinho que eu coloco aqui, né, do Guaxinim, para a gente poder executar esse programa, porque caso você não faça isso, ele vai ter que ficar sendo executado por terminal. Então, para melhorar aí o acesso, né, do pessoal que quer uma interface gráfica, a gente cria o atalho do programa, podendo ser executado na barra de tarefas mesmo, tá bom? Beleza, aqui eu vou adicionar os meus ligantes. Então, eu vou clicar aqui em adicionar ligantes, vou procurar a área de trabalho, onde está a pasta de ligantes, e lá eu vou pedir ele para reconhecer os arquivos .mol2, que foi o formato que a gente fez o download desses arquivos, né? Então aqui em .mol2 vou selecionar, abrir, ok. Ele diz que é um arquivo com multiligantes, né? E ele vai criar uma pasta dentro dessa pasta ligantes com esses meus arquivos, ó. Então aqui ele está fazendo a separação, vamos dizer assim, ligante por ligante, né? São mais de 1.400 ligantes que a gente selecionou aí são drogas já regulamentadas pela FDA. Ok? Vídeo passado a gente falou sobre isso. Então ele vai terminar esse processo. Acho que eu vou cortar aí para o momento em que ele termina o processo. Ok, pessoal, uma vez finalizado a listagem de todos os arquivos PDB-QT, né, que é o formato de entrada para realização do docking molecular no AutoDock Vina, ele individualizou cada arquivo, né, e salvou isso em uma pasta, né? Então lá onde a gente tinha só os dois arquivos de ligantes, produto natural e FDA, ele criou uma pasta aí para os arquivos da FDA
Dentro dessa pasta ele ainda criou uma pasta .mol2 e outra pasta pdbqt. Então nessa pdbqt tem lá os 1430 itens, né? Cada um desses arquivos são um ligante, né? Corresponde a um ligante que ele converteu para o formato pdbqt. Esse formato ele identifica as ligações rotacionáveis, coloca lá os hidrogênios polares, tá bom? Faz toda a preparação já para o ligante ser utilizado no docking. Ok. Voltando aqui à nossa apresentação, eu falei que no Echo a gente tem que fazer um ajuste de drogabilidade, né? Então depois que você abre esse arquivo FDA, você pode aplicar o filtro de drogabilidade. Se você colocar esse filtro antes de abrir o arquivo, ele já vai, a tendência é ele já salvar no formato, já salvar, aliás, os arquivos PDBQT que correspondem ao filtro que você colocou. Ele já faz a seleção, uma pré-filtragem aí, e salva na pasta apenas os que você deseja. Eu prefiro salvar todos em PDBQT e depois fazer essa filtragem, tá bom? Então, abrindo lá o programa, você pode vir aqui em filtrar a lista de ligantes e você pode aplicar aqui já os parâmetros de drogabilidade, né? Por exemplo, de Lipinski. Então, se eu não alterar nada aqui no parâmetro de Lipinski, se eu não colocar aqui o número de átomos entre 20 e 70 ou o número de ligações rotacionáveis para 10, esse aí é o padrão do Lipinski, tá bom? Ele mostra que de acordo com os critérios de Lipinski, ele vai remover ou rejeitar, né, 157 arquivos e vai aceitar 1273. Vou clicar em aplicar, você vê que os arquivos que foram rejeitados, eles ficam em vermelho, tá bom? Só que ele não deletou os arquivos de lá, os arquivos continuam lá, ele só está me exibindo que esses arquivos não cumprem com os critérios que eu coloquei aqui. Então, para a gente poder deletar os arquivos que estão lá, eu vou ter que exportar um arquivo que liste todos os arquivos que devem ser deletados. Contudo, tem um bug aqui. Se eu clicar em salvar e for lá na minha área de trabalho, em ligantes, e salvar aqui, ó, rejeitados.log, opa, colocar em minúsculo, né? Rejeitados.log, ó, ele dá um aviso de erro, ok? Boa parte dos erros desses programas, gente, diz respeito o fato de que eles não têm permissão, né? Então são problemas de permissão, variáveis de ambiente, no arquivo path, enfim. Então, para a gente evitar que isso aí aconteça, eu percebi que é necessário que eu copie essa pasta e leve ela lá para a pasta onde está instalado o Autodock Tools, né? A pasta MGL Tools, e eu criei uma pasta Job, e aqui dentro dessa pasta eu colo os meus arquivos PDBQT. Então tem 1430 itens, então não ainda retirei os que devem ser removidos. Então agora eu abrindo o programa nessa pasta, então vou fechar aqui, ok? Vou abrir ele novamente e agora eu vou procurar essa pasta aí, esse diretório, né? Então vou clicar aqui, ó, adicionar diretório. Daí dessa vez eu abro aqui o MGL Tools, Job, e venho aqui PDBQT, ok? Ó, ele listou todos os 1430. Ele aplica aqui já uma filtragem padrão que deletou apenas 2, né? Mas a gente quer pelas regras de Lipinski. Então vou clicar aqui Lipinski, Preview, 157 serão rejeitados. Então vou colocar para aplicar. E agora sim, ele me permite que eu exporte os rejeitados. Posso exportar inclusive lá na área de trabalho ou aqui dentro dessa pasta Job. Ok? Vou botar aqui dentro dessa pasta Job mesmo, no MGL Tools. Vou colocar aqui rejeitados. Pronto. Você vê que ele criou aqui um arquivo de log rejeitados que tem a listagem aí dos endereços de cada arquivo que deve ser removido, que não cumpre com os critérios de drogabilidade que a gente colocou. Eu criei um script para poder reconhecer quem são esses arquivos aqui, né, um a um, entrar nessa pasta e ir removendo eles um a um, tá bom? É um script bem simples, eu vou abrir ele aqui. Você pode abrir um editor de texto qualquer e criar esse arquivo. Então você pode pausar aí o vídeo e ver como é que eu descrevi, tá bom? Então, feito isso daqui, ele vai entrar. Você salva esse arquivo, gente. Aqui mesmo você vai clicar em salvar como e salva como
eu botei script remover.sh. Pode ser qualquer nome, script1.sh, por exemplo, tá bom? Quando você fizer isso, ele ainda não vai estar executável. Ele vai ficar nesse formato, mas você vai ter que clicar com o botão direito, propriedades, vir aqui em permissões, permitir a execução do arquivo como um programa. Tem que marcar essa caixinha, ela vai estar desmarcada, depois fechar. Ou então, quando você abrir o terminal, clicar aqui para abrir o terminal, é Ctrl Alt T, né? Eu posso pegar aqui o endereço, Ctrl C, venho aqui no terminal, CD, clico com o botão direito, colar. Entrei lá na pasta, eu peço para ele listar, ls. Então veja que o meu script aqui está em negrito, então ele já está executável. Mas quando ele não está executável, a gente pode também torná-lo executável aqui no terminal, colocando chmod mais x ponto barra e aí bota o nome do script. Bota só script e clica em tab que ele completa o nome, tá bom? E aí eu aperto enter. Aqui ele faria então o script se tornar executável, ok? Mas como o meu já estava, né, então você pode fazer lá graficamente ou através desse comando. Beleza, feito isso, agora você já pode executar o script. Você bota ponto barra e o nome script, tab para ele completar e enter. Também tem a opção de executar aqui mesmo, clica duas vezes e vem aqui executar, tá bom? Feito isso, ele vai deletar aqui dos 1430, vão ficar 1270, que ele vai deletar 157, né? 1273, algo assim. Então vou colocar aqui, vou executar aqui mesmo, tá bom? Enter. Ó, ele vai me mostrar aí todos que foram removidos, né? Daquela listagem que tem lá. Então agora, quando eu abrir aqui, ó, tem 1273 itens, não tem mais 1430 itens, porque ele já removeu os arquivos que não vão participar do doc. Então aqui eu já tenho os meus ligantes, né, que vão participar aí do processo de docking. Eu posso inclusive mudar essa pasta, eu coloco o nome ligante, certo? Então a pasta que eu utilizo para fazer o docking eu coloco o nome ligante. Isso é bom porque aí eu mantenho os arquivos originais, né? Eu não fico fazendo essas remoções dentro do arquivo, porque caso eu necessite fazer outro tipo de aplicação de filtro, eu tenho os arquivos originais, tá bom? Então preparei meus ligantes, vou agora para o próximo passo, né? Depois de fazer todo esse procedimento, eu vou agora preparar a proteína. Então a gente vai abrir agora o arquivo da proteína no Autodoc Tools e fazer esses procedimentos, de retirar as moléculas de água, retirar as cadeias que não têm interesse, né? As cadeias de proteína que tem aí que a gente não tem interesse em utilizar, e salvar o arquivo como protein.pdb. Como é que eu sei o que eu vou utilizar, o que eu não vou utilizar? Evidentemente, como eu falei antes, quando você vai fazer qualquer procedimento de cárie, você tem que fazer uma investigação, um estudo antes, né, para determinar, para fazer o delineamento da sua pesquisa, não é isso? Então, dentro desse estudo, você vai buscar artigos. Então, eu me baseei em alguns artigos, mas um deles é esse artigo aqui, é um artigo da Nature, mas tem um outro da Science. Enfim, são artigos dos quais eu me baseei para saber qual é a fita que eu vou utilizar, né? No caso, vou abrir aqui o arquivo da Science. Pronto, então esse daqui é o artigo da Science, eu me baseei realmente por ele, certo? E ele mostra aqui, né, um artigo, deixa eu mostrar aqui o título do artigo. Então são as bases de reconhecimento estrutural, né, do SARS-CoV-2 com a enzima lá humana, a ECA2, né? Então ele faz esse reconhecimento estrutural, ele mostra quais são os aminoácidos que interagem e tal. E ele mostra, ó, deixa eu ver aqui, ó, ele mostra qual é o fragmento que corresponde à proteína viral, né, da spike, né, esse domínio de ligação, certo, do SARS-CoV-2, é só essa proteínazinha aqui. Então a maior parte da proteína que a gente tem lá é na verdade a proteína do organismo humano, então da ECA2, ó, toda essa parte aqui é da ECA2, só esses dois fragmentos de cima são os fragmentos RBD da proteína spike, ok? Então a gente vai lá nos arquivos, eu estava em ligantes, né? Vou agora nos alvos. Então tá aqui o arquivo da proteína, né? A 6M17. Eu vou abrir esse arquivo lá no ADT,
ok? Poderia fazer esse procedimento também no PMOL e outros programas de Discovery Studio, tá bom? Muita gente utiliza o Discovery Studio, que é uma interface muito boa, mas eu faço no Autodoc Tools mesmo. Então, vou abrir aqui o Autodoc Tools. Primeira coisa, eu vou pegar isso daqui e vou transportar lá para aquela pasta dentro de MGL Tools, tá bom? Mesma coisa, questão de permissão, né? Então, você tem que trabalhar sempre dentro da pasta do programa. Não sei te dizer exatamente o porquê, mas é questão de permissão mesmo, de acesso do programa a outras pastas. Então, trouxe a proteína para cá, vou aqui abrir o Autodoc Tools. É um programa gratuito, tá bom? A gente já tentei registrar, mas ele dá um erro no registro, não sei porquê, mas é um programa totalmente open source. Então, abri aqui, vou clicar aqui para ele abrir, na pasta MGL Tools, Job, tá aqui o meu arquivo da proteína. Abri o arquivo da proteína. Bom, só para vocês visualizarem no formato que tem lá no artigo, ficar mais semelhante ao que está no artigo, né? Pronto, isso aqui vamos colorir de acordo com a estrutura secundária. Bom, então essas daqui são as proteínas do... essa parte grande é a parte da ECA2 e as duas proteínas de cima são as proteínas do SARS-CoV-2. Deixa eu colocar por cadeia, by Shine, que ele vai diferenciar as cores. Pronto. Então essa que está aqui em lilás e essa marrom são as proteínas do SARS-CoV-2. Posso pegar qualquer uma dessas duas cadeias, tá bom, gente? Por padrão, vamos dizer assim, você clica aqui na lateral, ele mostra todos os constituintes. Inclusive tem moléculas aí de açúcar, tem água, enfim, tem uma porrada de coisa aí que não nos interessa. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui para ele selecionar toda a molécula e eu vou pedir para ele desselecionar só a cadeia E. Eu já sei que a cadeia E é a cadeia do vírus, ó. Essa cadeiazinha da proteína, ó. Você vê que tem uma molécula aqui do lado dela, que é uma molécula de açúcar. E o restante das cadeias a gente vai deletar. Então deleta tudo que está aí, vai ficar só aquela fita lá da cadeia E, tá bom? Então você tem que saber qual é a cadeia, qual é a fita que é do seu interesse, né, para desenvolver um ligante. Então muitas vezes ela vem complexada com outros ligantes. Então para você salvar só a proteína em separado, você tem que deletar tudo de lá, tá bom? Então eu vou clicar aqui em editar, vou aqui em delete, deletar todos os átomos que estão selecionados. Cliquei aqui, ó, continuar. Pronto. Ele dá um bugzinho, mas aqui a gente vê que só tem a cadeia E agora, ó, mas ele está mostrando ainda tudo, né? Só que você vem aqui, File, salvar, Write PDB. Então vai salvar no formato PDB. Agora eu vou salvar com o nome Protein. Nome genérico mesmo. Porque os meus scripts, né, eles têm que servir para todo tipo de avaliação que eu for fazer. Então, meus scripts usam nomes genéricos. Ligand, Protein, tá bom? Ok. Pronto, já salvei a proteína do SARS-CoV-2. Vou fechar. Ele salva automático na pasta pessoal, tá aqui. Eu poderia ter editado lá para ele salvar dentro da pasta, aqui dentro da pasta dos meus alvos, né? Ou também vou levar ele lá para a pasta Job. Pronto, é aqui que eu vou trabalhar com ele, né? Pronto, então salvei a proteína aqui ela já vai estar livre do... Posso clicar aqui duas vezes nela para ele abrir no Quimera, só para a gente visualizar direitinho, ó. Então a gente vê aqui que a proteína ela não tem nenhuma molécula de água, não tem nenhum outro ligante, tá bom? Então a proteína está aqui bonitinha disponível. Se você quiser conferir se a sequência de aminoácidos está correta, se não houve perda de alguma ou uma descontinuidade na fita, né? Porque não pode ter duas moléculas, então tem que ser uma fita única, tem que ter uma ponta lá, né, as carboxílico, outra ponta amina, né, grupo carboxo, grupo amino, terminais. Ele não pode ter nada cortado no meio. Então você pode clicar aqui em sequência, ele mostra toda a sequência de aminoácidos da cadeia. Beleza? A cadeia está contínua, bonitinho. Então, realmente eu consegui deletar aí as moléculas de água e outras moléculas presentes na estrutura. Beleza, foi só para conferir. Então, próximos passos. Depois que a gente salvar o arquivo protein PDB, a gente vai abrir esse arquivo no Autodoc novamente para poder agora adicionar apenas os hidrogênios polares. No docking você realiza interações apenas de hidrogênios polares, tá bom? E também você vai
definir quem é a macromolécula que será utilizada para o grid. Você vai definir quem é a macromolécula do docking, tá bom? Então, e no final, quando você define essa macromolécula, ele já salva esse arquivo no formato PDB-QT, que é o arquivo que a gente salvou lá os ligantes, né? O mesmo arquivo de entrada para o docking molecular. Então, vamos lá abrir o Autodock Tools novamente. Então, vou vir aqui, Autodock Tools. Já posso fechar aqui o meu. Ok. Então vou novamente abrir o arquivo, vou lá no MGL Tools. Ó. Gente, se eu abrir esse arquivo de proteína na minha área de trabalho, ele não vai reconhecer. Ele vai abrir tudo, mas ele não vai conseguir salvar em PDB-QT, tá bom? Então tem que ser aqui realmente dentro do MGL Tools. Vou aqui em Job, vou aqui em Protein. Abrir. Pronto, vou pedir para ele mostrar na forma de fitas. Tá aqui a fita da nossa proteína do SARS-CoV-2. Se eu botar ela na forma de surface, eu já sei que a região que ela interage com a ECA2, gente, é essa região aqui, mas eu sei com base lá no artigo que mostra a interação do RBD, que é esse fragmento da proteína da spike do vírus, né? Isso aqui não é a coroa do coronavírus inteira, né? A proteína spike. É só a parte dela envolvida com a interação, tá bom? Essa regiãozinha aqui, mas beleza, a gente sabe através lá, vou já mostrar para vocês como é que a gente consegue determinar isso. Então, tá aqui a fita da proteína. Primeira coisa que a gente faz, eu poderia, enfim, não foi necessário, mas eu poderia também naquele edit, vir aqui em deletar água, tá bom? Mas quando eu cliquei em selecionar tudo e desselecionei apenas a fita E, tudo mais que tinha ele já deletou, então não precisei deletar água, mas a gente pode vir aqui também e clicar em deletar água lá naquela etapa, ok? Aqui o que eu vou fazer é hidrogênios, adicionar, vou adicionar apenas os hidrogênios polares, ok? Clico aqui em ok, não parece que não mudou nada, mas se eu tivesse aqui no formato de linhas, a gente ia ver que não tinha essas partezinhas brancas, que são os hidrogênios ligados a nitrogênio ou hidrogênios ligados a oxigênio, ó. Né? Aqui é um hidrogênio ligado a um oxigênio e aqui são hidrogênios ligados a nitrogênio. Então não havia esses átomos de hidrogênio polar. Aí ele adicionou agora esses átomos de hidrogênio polar. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que fazer agora é o grid. Né? Vem aqui em grid, macromolécula, escolher a macromolécula que eu vou fazer o grid. Aqui está com o nome protein. Se tiver um U na frente, U protein, está errado. Vai dar erro, tá bom? Então, seleciona aqui protein, selecionar molécula, ok, não tem problema isso daí. E aí você vai salvar no formato PDB-QT. Então, vou salvar lá dentro daquela pasta mesmo, MGL Tools, Job, salvar. Yes. Pronto, então salvei lá no formato PDB-QT. Vou só conferir aqui, ó. Opa, ele salvou no formato PDB. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Grid, macromolécula, shows. Protein PDB-QT. Salvei foi aqui fora, né? Vamos lá, MGL Tools, Job. Eu vou apagar aqui esse endereço, gente, que ele por padrão já coloca na sua área de trabalho, né? Na sua área de trabalho não, na sua pasta pessoal. Coloquei aqui Protein PDB QT, vou clicar aqui em salvar. Pronto. Agora apareceu, ó, Protein PDB QT. Ele está aqui na minha pasta pessoal também. Posso inclusive já deletar essas coisas que ele vai salvando automático na pasta pessoal, né? Pronto, tá aqui meu arquivo de proteína do meu alvo proteico, né, a minha macromolécula alvo, e aqui os meus ligantes, todos eles em PDB-QT. Então eles já estão no formato ideal para a gente fazer o procedimento de docking. Só que para a gente fazer o procedimento de docking, nós temos que preparar dois arquivos que são essenciais. Esses dois aqui nem tanto, mas esses aqui a gente tem que ter, que é o grid e o arquivo de configuração. A gente tem que definir o grid box e criar o arquivo de configuração. Então vamos fazer aqui primeiro o grid box, tá bom?
Então lá no programinha Autodoc Tools, ele está aberto aqui, eu vou em Grid, vou aqui em Grid Box, e aqui eu vou selecionar a região do espaço onde vai interagir, onde os meus ligantes vão tentar encaixar, certo? Antes de fazer isso, eu tenho, evidentemente, que colocar quais são os aminoácidos essenciais nessa interação. Então, dentro do nosso planejamento, a gente tem que ter alguma base para saber onde é que ocorre a interação da proteína-alvo com os ligantes, qual é o sítio de interação que eu quero que meus ligantes atuem. Então, baseado nesse artigo da Science, eu selecionei uma lista dos aminoácidos, são esses aminoácidos que ele descreve aqui na interação, certo? Ó, cada um desses aqui, ó. Ao todo são 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 aminoácidos da proteína RBD, da proteína spike, o fragmento RBD da proteína spike, que são essenciais para a interação. Então, eu criei um arquivo, uma tabelinha, para poder colocar esses carinhas. Eu transformei a representação de letra única, para a representação de 3 letras, que o Autodoc reconhece. Eu não sei se ele reconhece a de letra única, na verdade. Eu nunca tentei a de letra única. Então, eu já boto aqui nessa representação de 3 letras, tá bom? Ó, quando você vem aqui em Select, selecionar através de um string, através de texto. Então, você vem aqui ó, em resíduos, clica aqui e vai dizer para ele quais são os resíduos de aminoácido que você quer que ele selecione. Ok? Então, vou clicar em adicionar. Ok. Pronto. Ele selecionou aí os resíduos de aminoácido. Eu acho que ele não selecionou todos. Eu não sei se pode dar espaço. Vamos ver aqui. Testando ao vivo. Ou é porque eu dei espaço, ou é porque eu tenho que botar ponto e vírgula. Um dos dois, ok? Então vamos colocar aqui para ele selecionar. Pronto. Então, ó, ele selecionou todos, ok? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar os aminoácidos selecionados com a caixinha amarela, ó. Tá aqui, ó. Os aminoácidos selecionados. Lisina 417, a tirosina 453 e por aí vai. Ok? Pronto. Já selecionei, fecho e vou pedir para ele representar os que estão selecionados, ó. Vou colocar só para a gente poder visualizar mais fácil. Esses que estão selecionados eu vou colocar eles no formato de bolas e varetas, tá bom? Então vou vir aqui em cada um deles, bolas e varetas. Deve ter uma forma mais rápida de fazer isso? Deve ter, mas o professor ainda não sabe, por isso ele fica fazendo dessa maneira. São ao todo 7. Pronto, já coloquei aí o 4, 5, 6, 7. Aqui são 2, mais um 3, 4, 5, 6, 7. Então são esses 7 os principais ligantes da interação, tá bom? Beleza, já posso desselecionar, porque eu queria só destacar eles. Clica aqui, ó, depois desseleciono. Eu queria só destacar eles para saber qual é a região que eu tenho que colocar meu grid, minha caixinha. Perceba que se eu colocar uma caixa que englobe esses 7 aminoácidos, ela vai ser muito grande. Quanto maior o grid, gente, maior a região do espaço onde ele vai tentar interagir, então maior chance dele acabar gerando interações aí, enfim, em regiões que não são a de interesse, Então você quer saber quem é o ligante melhor para essa região. Então o que foi que eu fiz? Eu botei meu grid box para pegar esses 5 aminoácidos aqui. Eu realmente deixei esses 2 aqui da ponta meio de lado, tá bom? Então, beleza. Então eu vou fazer agora o grid, Vou clicar aqui em grid box. Pronto. Então eu vou definir qual é a região do espaço onde os meus ligantes vão tentar encaixar. Então, de preferência, eu devo englobar os aminoácidos que eu já sei que são importantes para a interação do fragmento RBD, da proteína spike de SARS-CoV-2 com a ECA2. Então, eu não tenho como colocar, gente, um grid, aliás, tenho como colocar um grid que pegue todos esses 7 aí. Só que ficaria muito grande, então eu ficaria uma região muito grande de interação, tá bom? O ideal é que você coloque numa região mais bem definida. Então eu preferi pegar esses 5 aminoácidos aqui de baixo. Esse foi meu critério, Então eu preferi movimentar aqui a caixa do grid. Então eu quero que ele englobe aí esses 5 aminoácidos, tá bom? O
tamanho da caixa, normalmente eu coloco 50. Então 50 aqui. Opa. 50 e 50. Pronto. Você cobre de um lado e descobre do outro, né? Mas é assim mesmo. Com medo de colocar a Surface e ele bugar novamente, porque ele já bugou uma vez. Enfim, aqui eu estou pegando essa região do espaço, eu vou descer um pouco mais, que ela não precisa. Pronto, pegando essa região do espaço, posso até colocar ele um pouquinho mais aqui para esquerda, ou aumentar aqui o tamanho da caixa no verde, né? Então poderia colocar aqui o verde, especificamente só o verde, como sendo 60, ó. Pronto, aí ele vai ficar mais largo, né? Então consigo pegar aí um pouquinho de cada um deles, ok? Ainda fica de fora lá aquele nitrogênio. Tô no limite aqui, beleza. Vou colocar na forma de Surface, que às vezes a gente consegue visualizar melhor, ó. Então tô pegando essa região, né, que vai desde aqui até esse buraco, né, esse orifício, até essa regiãozinha aqui. Show? Acho que já está bem legal a região onde ele vai interagir. Então aqui eu já posso fazer o seguinte, clico File e vou colocar para ele salvar um arquivo de saída, né, com as dimensões desse grid. Então clico aqui, é um arquivo de texto, tá bom? Então lá dentro de Job, né, dentro da pasta MGL Tools, eu vou colocar grid.txt e salvar, para que eu tenha aí os dados do grid. Agora eu vou fechar salvando esse atualizado, né? Esse atual, ok? Então vou clicar aqui, ó. Pronto. Já salvei no arquivo pdbqt esse grid, né? Então se eu clicar aqui em grid box, ele vai abrir o mesmo grid box na mesma região em que eu coloquei. Tranquilo? Eu tenho que ter o arquivo salvo lá, ó, grid.txt. Aqui ele diz os valores de cada eixo x, y e z, né? Então de cada eixo os valores aí do ponto central, localização central de cada eixo e a dimensão de cada eixo, ok? Pronto, isso aqui é importante para a gente fazer agora um arquivo de texto que é um arquivo de configuração. Eu vou criar um novo arquivo de texto. Eu vou aqui no meu editor de texto, vou criar um novo arquivo. Esse arquivo é um arquivo chamado conf.txt. Eu tenho aqui o modelo dele já pronto. Ó, arquivo de configuração. Tem que abrir o bloco de notas com as coordenadas e edite conforme o exemplo abaixo, né, ao lado. Então é esse carinha aqui. Eu vou pegar esses dados. Na verdade, gente, esses aqui são os parâmetros de entrada, né, do docking, para eu dizer para ele quem é o ligante, quem é a proteína que a gente vai utilizar. Então, vamos aqui, vou copiar essas informações. Você pode parar aí o vídeo para copiar essas informações. Então eu tenho que dizer para ele que o receptor vai ser chamado protein.pdbqt, que o ligante vai ser ligand.pdbqt, né? E por aí vai. O arquivo de saída out.pdbqt e as posições de cada um deles, tá bom? Ok, vou salvar isso daqui. Ah, claro, tenho agora que comparar as posições. Então 50, 60, 50, o tamanho, 50, 60, 50, e as posições 170.746. Então vamos lá, já está na ordem do X, Y e Z, certo, gente? É nessa ordem. Pronto.
e vou salvar esse arquivo. Vou botar aqui na pasta MGL Tools, vou botar aqui em Job, né? E vou chamar de conf.txt. conf.txt e vou salvar, ok? Pronto, então só conferindo, eu tenho aqui o meu arquivo de configuração conf.txt, né? Tenho o meu arquivo com a proteína e tenho a minha pasta contendo os ligantes. É isso que eu vou utilizar para os próximos passos, tá bom? Então eu vou utilizar o que eu preciso mesmo para fazer o doc, é ter um arquivo de configuração, ter uma proteína no formato PDB-QT, né? Nem esse PDB, né? A proteína no formato PDB-QT, o arquivo de configuração, e preciso ter uma pasta contendo os meus ligantes dentro dela. Perceba que todos eles começam com zinc e depois vem um número, né? Todos no formato PDB-QT. Então, o próximo passo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Eu vou aplicar os scripts, né? Os scripts que eu vou aplicar aí para a gente fazer o cálculo de docking molecular, para fazer realmente o virtual screen e o cálculo final. Então é isso, até o próximo vídeo.